A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje estamos terminando o capítulo 2 Samuel. Fomos do 1 ao 10, hoje vamos do 12 ao 32. Depois vamos falar em Provérbio 11, 3 e 17. O tema é mente vazia. Tem um ditado, né? Oficina do diabo. E a gente vai ver aqui entre os soldados de Davi e os soldados de Isibosete, o filho de Saul, que esse general, ele criou uma situação para botar esse filho de Saul como rei, mas ele não ia ficar muito tempo. Por quê? Porque Deus já tinha determinado que era Davi e que a família de Saul não ia ser mais ninguém rei. Mas tem pessoas que insistem. O que Deus faz está feito, não é verdade? Por que eu botei a oficina do diabo? Porque esses homens começaram em guerra sem necessidade. Só por proveito pessoal, por vontade. O vício da guerra. Se eles estivessem adorando um Deus, como Davi era adorador, se eles estivessem procurando a vontade do Senhor, estivessem no tempo do Senhor, eles não perdiam tempo com tanta loucura. E você vai ver. Então, quando a gente está contrito com Deus, quando a gente busca o Senhor, a gente está com a mente cheia de Deus. Não é que a gente seja santo, perfeito, mas a gente evita muita coisa, não é verdade? Mas com a mente vazia, o inimigo entra, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor é a luz do mundo, o príncipe da paz. Então a gente tem que estar com a mente cheia do Senhor. Buscar as coisas que edificam. Ir para um passeio que seja bom. Ir para o shopping com pessoas saudáveis. Chegar lá passear, por que não lanchar? Mas com uma atitude de servo e de serva do Senhor, com a mente abençoada do Senhor, não é verdade? 2 Samuel 2, a partir do 12. Abne e os oficiais de Isibosete, o filho de Saul, o rei, né? Foram a Manaim, para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-lo perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe, os dois generais, veja, um de Isibosete e outro de Davi. Deixa que algum dos nossos moços enfrente alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Não havia necessidade disso. Ficaram de um lado, outro de outro da represa para seus soldados guerrearem. Não estava em guerra. Aquilo ali era simplesmente vaidade. Tudo bem que ele já era de guerra. Eles eram pessoas que não se davam bem. Mas naquele momento, armaram isso, se reuniram só para isso. Mente vazia. Aí 12 soldados, representando Isibosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seus adversários pela cabeça e enfiou a espada do lado deles, no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. Por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamada Campo da Espada. Veja que não era uma guerra oficial. Era pura vaidade, mente vazia, oficina do diabo. Os generais combinaram, ficaram 12 de um lado e 12 de outro. E ali os soldados se enfrentaram e morreram. Um matou o outro. Desnecessário. E muitas vezes o servo de Deus está assim com a mente vazia. Não é que vai sair matando. A mente vazia faz tudo que desagrada a Deus. A mente vazia perde tempo falando mal de A, de B, de X, de Y. Não, irmão. A mente cheia vai lutar pelos seus sonhos. A mente cheia vai buscar o que é bom para si. A mente cheia vai para a casa do Senhor adorar. Em seguida, houve ali uma violenta batalha e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Um abismo chamou outro abismo. Está lá em Salmo, não é verdade? Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continua a persegui-lo. Veja que ele deu chance, né? Uma chance estranha. Vá lá,
corra atrás de um soldado e pegue o que é dele. Mais uma vez Abner disse: pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar seu irmão Joabe nos olhos? Olha que coisa desagradável. Quer dizer, um perseguindo o outro, eles param de me perseguir, senão eu vou te matar. Ainda deu chance. Porém, Azael não parou de persegui-lo, então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos os que chegavam para vê-lo no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abisael continuaram a perseguir Abner. Quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amar, a leste da cidade de Geá, na entrada que vai para o deserto de Gideão. Que coisa triste! Guerra, eles perseguindo enquanto os reis lá nos seus palácios. Gente, mente vazia só fala o que não presta. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente lê a palavra, quando a gente está se alinhando com o Senhor, Ele nos direciona para o que é bom. Não é verdade? A gente vai louvar, a gente vai adorar na casa de Deus. Quando você sai de lá, você cumprimenta as pessoas com amor, com respeito e vai embora. Nada de ficar perdendo tempo falando de A ou de B. Isso também é uma guerra. É lutando contra a sua natureza. É deixando a mente vazia fazer o que não deve. O que não deve. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Veja que palavra sabe. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Ele entendeu que aquela guerra só estava trazendo morte e abismo. Graças a Deus que alguém entendeu. Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir você até amanhecer cedo. A gente tem que entender o que é bom e o que é ruim, para não entrar em abismo. Porque aqui a morte estava tão grande, ele estava perdendo tantos soldados que um teve que falar. Que ia terminar em quê? Em amargura, em guerra, em morte. Eu e você tem que estar atento à palavra. Eu e você tem que estar buscando, lendo a palavra e lutando pelos nossos sonhos e vivendo cada um sua vida. Porque Salmo, se eu não me engano, é o 42, que diz que o abismo chama outro abismo. Isso não traz ninguém a lugar nenhum. É justamente numa situação dessa. Aqui era uma guerra terrível. Era normal isso na época, em quem tinha mente vazia, né? Mas hoje em dia a guerra é perder tempo que não se deve. É fazer coisas que não glorificam a Deus. É uma guerra. E depois sai todo mundo machucado, né? Temos que estar vigilante na palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E liberta de coisas que não agradam o Senhor. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Glória a Deus. Tocar a corneta aqui para a gente simboliza louvor. Quer alguma coisa? Está doente, está enfermo? Vá louvar. Deus escuta, Deus dá vitória. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã, o dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Fala aqui em marchar. Está doendo, marcha. Seja o que você está passando, marcha. É na marcha, é no louvor, na adoração que Deus dá a vitória. Lembra de Moisés e seu povo lá no rio, no Mar Vermelho? Marcha. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estava faltando 19, além de Israel. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Não havia necessidade disso, né? Aí Joabe e seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte
e a gente de Saul cada vez mais fraco. A gente de Saul estava fraco porque o Senhor não tinha mais nada com o povo de Saul. Mas eles insistiam, queria que o filho de Saul fosse rei. E por conta disso continua uma guerra desnecessária. Se Deus disse sim para você, amém. Se Ele disse não, pare. Obedeça, porque só vai haver desgaste, doença, desobediência e tristeza e consequência. É melhor você parar e obedecer ao Senhor. Só temos a ganhar. Aqui, em Provérbio 11, olha o que diz o verso 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Eles eram perversos um com o outro, era a própria desgraça deles. Acabavam mortos. Aí o 8 diz assim: o homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em seu lugar. Em lugar dele. Quer dizer, o homem honesto, ele escapa da angústia. O mal recebe em seu lugar o quê? Ele não é mau, ele não vive de guerra, acaba morrendo. Então vamos plantar o que é bom, porque o que plantamos, colhemos. Para terminar, o provérbio 11, 17. Quem age com bondade, faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade, acaba se prejudicando. Vamos praticar o que é bom, porque como diz, quem faz suas covas nela cai. Então vamos estar com a mente cheia de Deus. Vamos buscar o Senhor para não estar com mente vazia. Porque mente vazia é a oficina do diabo. Mas uma mente abençoada, quem manda é o Senhor, a luz do mundo e o príncipe da paz. E assim a gente só tem a ganhar. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.